Então, irmãs, continuando aqui, em outras traduções está dizendo assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Mas vamos lá, o Meyer Birman, ele disse assim, abre aspas, qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Então, para Meyer Birman, o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Tá certo? Vamos lá, vamos avançar aqui, dentro deste material. Já para Walter Brunelli, o pecado não é apenas um erro humano, é uma condição espiritual, afeta a mente, a vontade e emoções. E também produz separação de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero ler aqui uma parte do livro do pastor Walter Brunelli para vocês, como parte introdutória, tá? Ele vai dizer assim, lidar com este assunto significa adentrar, que é o assunto da ramatologia, né? Que é a doutrina do pecado. Significa adentrar num universo de opiniões que variam nos extremos do ateísmo, que nega a Deus, mas afirma o mal, ao panteísmo, que afirma a existência de Deus, porém nega o mal. Como diria Norman Geisler, né? O termo pecado resume a existência do mal contra o qual a humanidade vem se debatendo desde o início da sua história, na tentativa de estancá-lo e, se possível, de extirpá-lo, conhecendo, porém, o fato de que Deus vem fazendo isso há mais tempo e que um dia, no processo da história, sem dúvida, triunfará completamente sobre ele. Então, é interessante como ele vai trazer essa questão do pecado, né? E falar de forma tão profunda num campo da relatividade, né? Ele dá dois extremos, né? O ateísmo e o panteísmo, por exemplo. Aquele que não acredita em Deus, mas afirma o mal, e aquele que acredita em Deus, em vários deuses, e nega o mal, né? E aí, na página 103, ele começa assim, Walter Brunelli, vai dizer assim, ó, como pôde o ser criado à imagem e semelhança de Deus haver cometido o pecado apesar das circunstâncias favoráveis que o cercavam? Aí ele vai continuar. É uma pergunta. Como pôde ceder à tentação? Aparentemente, de modo tão simples, quando estava debaixo de uma ordem clara e única, para que não comesse do fruto daquela árvore? Sua inteligência era mais pura que qualquer ser humano jamais experimentou. E achei interessante isso aqui. Porque a inteligência de Adão e de Eva era algo muito puro, que nenhum outro ser humano experimentou, apenas eles, né? E aí ele continua, sua mente era intacta. Além de tudo, o Criador era seu amigo e falava diariamente com ele. É pra gente pensar, né? E aí ele continua, desde a queda, Adão nunca mais foi o mesmo. E é isso que o pecado faz, né? A pessoa cai no pecado e a pessoa nunca mais é a mesma pessoa, né? Nunca mais. E aí, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então, a consciência de pecado trouxe consigo a culpa, e o ato em si recompensou-o com a morte, né? Então não era para o ser humano experimentar a morte. Então, em fase introdutória aqui para vocês, eu acredito, à luz da palavra de Deus, que, de fato, se o homem não tivesse pecado, não experimentaria também a morte. A morte entrou por conta no mundo, na humanidade, no meio da humanidade, por conta do pecado, né? E tá claro, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, o pecado, ele é a ação voluntária que se opõe à vontade de Deus. O que é o pecado? É a ação voluntária que se opõe à vontade de Deus.
e traz consigo o mal, que é a consequência dele, em forma de quê? De sofrimento. Tanto um como o outro são opostos à vontade de Deus. Então, dessa forma, é lícito falar, né, do pecado como mal moral, que emana de uma vontade e resulta em uma experiência que se opõe a Deus, distinguindo-se, pois, do mal metafísico, que parece ser efeito da própria estrutura da existência ou do mal natural, que provém de causas subpessoais. O mal foi introduzido no mundo. A existência do mal natural desvia a atenção dos homens, para que eles não olhem para Deus, nem parem para entender a sua causa, né? Antes, fazem dessa mesma causa insistente argumento para não crerem em Deus. Por outro lado, a teodiceia, né? Vem a teodiceia, que é a justificação de Deus. Vem explicar que tanto as catástrofes no mundo como a infelicidade de crianças que nascem doentes trazem por trás de si a causa primordial, que é o pecado. Então, eu quero que você, querida aluna, pare e pense comigo agora. Estamos só numa parte introdutória, né? E hoje essa aula é introdutória. Mas pare comigo. Às vezes uma criancinha nasce e nasce já sem saúde, ou algumas coisas que acontecem no mundo com algumas crianças, com pessoas que a gente olha e fala, poxa, essa pessoa, ela, né, é um ser inocente, é uma criança, é só uma criança. Mas tem argumento para isso, né? Que é por conta do pecado. Não que aquela criança, né, em sã consciência tenha cometido o pecado, mas humanamente falando, desde que Adão e Eva caíram, o pecado entrou na humanidade, a morte entrou na humanidade, e com isso entrou todas as mazelas, todas as imundícias e todas as outras coisas que vêm mesmo para destruir, para denegrir, né? Para prejudicar mesmo esse ser, essa humanidade. Então vamos lá. A natureza pecaminosa passou a fazer parte do ser que portava a imago Dei. Então, a natureza pecaminosa passou a fazer parte do ser que portava a imago Dei. Então, a natureza pecaminosa passou a fazer parte de um ser que portava-se da imagem, da parte moral de Deus. A razão disso é que o mentor do pecado para o homem, quem é ele? Irmãs, para e pensa. Porque por trás de algumas coisas existe um mentor, existe uma mentoria, né? E neste caso do pecado, o mentor do pecado é Satanás. Satanás é o mentor do pecado, né? E o pecado só é pecado por quê? Pare e pense. Vou dar 5 segundos para você pensar. Por que que o pecado é pecado? 5, 4, 3, 2, 1. Ou 5, 4, 3, 2, 1. Por que que o pecado é pecado? Porque ele só é pecado porque é algo contra Deus. Então, tudo que é contrário à natureza de Deus, contrário a Deus, é pecado. Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 15. João capítulo de número 15, versículo 18, versículo 23 ao 25. João, agora é evangelho, tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículos 18, 23 ao 25. 18 primeiro, ó. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. E agora o versículo de número 23 e 25. 23 ao 25, diz assim: aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu, entre eles, não fizeste tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Então, o pecado aborrece a Deus. O pecado aborrece o Espírito Santo.
Pecado aborrece a Jesus. Pecado aborrece a Deus. Diretamente, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, irmãs. Olha lá, tô na página, isso do livro, tá? Tô fazendo essa parte de leitura a nível mesmo de introdução, para que nós venhamos nos aprofundar nos assuntos, tá? Então vamos lá, irmãs. Isso era tudo que Satanás queria ao induzir o homem a pecar. Então assim, para e pensa. Quando o diabo, né, Satanás, a antiga serpente, vai lá, induz a mulher a pecar e o homem pecar, o que ele está querendo com isso? Ele está querendo com isso afetar diretamente a Deus. E é isso que ele quer. Ele quer, de alguma forma, atingir a Deus. De alguma forma, aborrecer a Deus. Entristecer a Deus. Né? É isso que ele faz. O pecado, ele é abrangente. Não se limita aos atos deliberadamente contrários à vontade de Deus, mas à falta de temor e de confiança nele. Né? O apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo o que não é de fé é pecado. Bom, levanta uma pergunta, né? Levanta uma pergunta. Abre aspas. O pecador é contra Deus, mas ele é a favor do quê? O pecador é contra Deus, mas ele é a favor do quê? Ao se afastar de Deus, o pecador se volta para algo. Este algo pode se encontrar fora da pessoa, gerando a idolatria condenada por ambos os testamentos. As maiores certezas que o ser humano as maiores certezas que o ser humano tem são a da culpa e a da morte. Então, tem duas certezas que o ser humano tem. Quais, irmã Priscila? Acabei de ler aqui uma parte do livro do pastor Walter Brunelli. Qual que é? A culpa e a morte. É a maior certeza que o ser humano tem, tá? Bom, a consciência de culpa está presente no homem em todos os períodos da história. Da história. Os cultos pagãos, ao longo da história, desenvolveram-se com rituais de sacrifícios de sangue, até mesmo de próprios filhos inocentes, na busca de paz com os deuses. Por mais que o homem tente maquiar seus erros, arranjando-lhes desculpas, ele não consegue livrar-se da culpa. Então, o pecado traz exatamente isso, a culpa, tá? Mas vamos avançar aqui, minhas amadas. Olha lá. A terminologia, falei aqui de forma mais sucinta, mas vamos lá. A terminologia. A Bíblia, ela apresenta o pecado sobre várias expressões. Harmatia, que é errar o alvo, conforme lá em Romanos, e nós vamos ler, pega a sua Bíblia, nós estamos em sala de aula. Não sei se você aí preparou um café, ou se você aí, enquanto você ouve essa aula, você está arrumando a sua casa, colocando algumas coisas em ordem, mas para um pouquinho, pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 3 e versículo 23. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, hamartia, que é uma raiz grega, né, no original, significa errar o alvo, né? Tem outra palavra também que são terminologias bíblicas do pecado, que é parábases, né? Parábases ou parabases, melhor dizer parábases, né? Porque tem lá um acentinho, que significa transgressão consciente. Transgressão consciente. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 4 e o versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, essa transgressão e essa lei, lembra que nós estudamos lá na matéria agora passada, que é a antropologia bíblica, falamos da consciência, que é como se fosse um tribunal no interior do homem. É exatamente isso, é a consciência. Por isso que parabases significa transgressão consciente. O ser humano comete pecado, ele está consciente do que ele está fazendo. O homem conhece
comete pecado, a mulher comete pecado, está consciente do que está fazendo, tá? Está consciente do que está fazendo. Outra palavra, outra terminologia bíblica acerca do pecado. Anomia, né? Anomia, que significa rebelião contra a lei, ou rebelião contra a própria consciência. 1 João, que é a epístola lá atrás, perto de Apocalipse, olha, primeira epístola aí de João, olha lá, 1 João, capítulo 3 e versículo de número 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Vamos lá. Tem uma outra palavra que é falada, né, dentro da terminologia bíblica acerca do pecado, que é adiquia, que significa injustiça. É uma outra terminologia bíblica acerca do pecado. Adiquia, injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. Romanos capítulo 1, olha lá. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Olha lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, né? E aqui fala acerca da idolatria e da depravação do pecado. A gente vai falar sobre depravação, né? Depravação total. Vamos falar sobre isso durante essas aulas, né? Então, todas essas palavras, essa terminologia que eu acabei de citar aqui para as irmãs, fala acerca, né? E mostra o pecado sobre várias expressões, né? Isso mostra que o pecado não é apenas um ato isolado, mas uma postura de rebelião contra Deus. Tudo bem, minhas irmãs? Para fechar essa aula de hoje, como parte introdutória aqui, eu quero ler uma parte aqui do livro do Meyer Pearman. Eu li do Walter Brunelli, agora a gente vai ler essa parte do Meyer Pearman. E fizemos algumas citações, né, de referências da Bíblia Sagrada, porque a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. E aí, na página 125, né, Meyer Pearman diz assim: está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Ao observar nosso mundo, mesmo que ligeiramente, chegamos à certeza de que muitas coisas que agora existem não são boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, né? A guerra, a morte e o sofrimento. Não é bom, não é algo bom, né? Mas é o que o pecado trouxe. Naturalmente, surge a pergunta, quando a gente fala dessas palavras, né? Ou desses conceitos, ou dessas coisas, o mal, impiedade, opressão, luta, guerra, morte, sofrimento, surge uma pergunta: como o mal entrou no mundo? Né? Pergunta esta que deixa perplexo, né? Perplexo muitos pensadores. A Bíblia oferece a resposta de Deus, além de nos informar que o pecado realmente é melhor ainda. Não, do que o pecado realmente é. Então, a Bíblia, quando se faz essa pergunta, deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês. Quando se fazem essas perguntas, né? Como que o mal entrou no mundo? Logo, a Bíblia vem nos mostrando, nos oferecendo a resposta, né? Além de nos dar uma grande informação, como diz Meyer Pearman, do que realmente é o pecado. Olha o que o pecado trouxe, né? E melhor ainda, né? Apresenta-nos o remédio para o pecado. Tem remédio para o pecado, irmã Priscila? Tem remédio. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Vamos continuar falando sobre isso na próxima aula. Querida aluna, que Deus continue abençoando você. Então, hoje foi uma parte introdutória desta aula, tá? E eu convido você a assistir todas as aulas, a participar, né, dessas aulas, porque é muito boa para o seu elevo espiritual e para que você também consiga aí, de fato, fazer as suas atividades, né, suas provas, seus trabalhos e avançar. Amém? Hoje foi uma parte introdutória desta matéria. Encerramos aqui. Vamos fazer uma oração
para nós terminarmos. E nos vemos na próxima aula. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer por mais esta aula, por tudo que o Senhor tem feito. É uma aula muito, Senhor, abençoada. E não é porque eu estou lecionando esta aula, mas porque é um assunto no qual nós devemos despertar. Nós estamos vivendo os últimos dias como igreja aqui na terra, porque o Senhor Jesus está às portas e nós não fomos chamados para duelar com o pecado, mas nós fomos chamados pelo Senhor para nos santificarmos, para nos separarmos, para vencer. E nós não vamos vencer sozinhas, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida. Oh, Espírito Santo, tu és o nosso amigo. Tu és o amigo dessa irmã que está assistindo, que vai assistir essa aula. Ajuda a tua filha, dê graça, dê força para nós, para que nós venhamos, Senhor, vencer o pecado. E esses pecados também que muitas das vezes são considerados pecados de estimação, que muitas das vezes nós temos deixado passar e não olhamos isso com um olhar espiritual, no qual nós precisamos também tratar através, Senhor, da entrega a Ti, da santificação diária, para que nós possamos chegarmos diante de Ti, Senhor, sem peso, sem culpa, mas com o coração purificado. Oh, meu Deus, eu te peço, nos dê graça e que essa aula venha nos dar um grande despertamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o meu pedido. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. E lembre-se, irmãs, tá? Que a carne é fraca, mas o pecado nunca foi e nunca será vitamina. Deus abençoe.